Olá, queridos catequizandos. Esse é o nosso terceiro encontro da terceira etapa da Eucaristia. Eu sou a catequista Andréa Ramos, E vamos relembrar um pouco, o que foi mostrado para vocês no segundo encontro. Mas antes disso, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, A Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como eu já havia falado para vocês, no segundo encontro, eu creio que vocês já assistiram. O que é que vocês acharam do segundo encontro? Está sendo difícil? Eu estou expressando bem a tarefa, as questões? Vocês estão tendo dificuldade na minha voz, na minha explicação? No segundo encontro, eu falei que Jesus nos convidávamos para ser discípulo dele, E eu fiz algumas perguntas. Vocês avaliaram? Vocês leram o Evangelho e verificaram que se vocês foram convidados por ele para ser discípulo? Vocês passaram essa convivência de vocês, esse chamado para a família de vocês? Se não, avalie e responda. Explore os nossos encontros. Procure da sua catequista se está correta a sua tarefa, onde você errou, você não está entendendo. Pergunte, tá bom? Então, hoje, nesse terceiro encontro, é ser discípulo na família. Devemos pôr em prática toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, a gente tem que pôr em prática o que Jesus nos ensina. Mas para a gente pôr em prática, a gente vai ter que começar onde? Na nossa família. Em casa, onde a gente vai estar junto com quem? Com a mãe, com o pai, com os irmãos, pode ser com a vovó, com os tios, a família que você está morando, a família que você está convivendo. Muitas vezes você pode morar com a avó e vovó não pode ir para a missa, porque ela está com medo desse momento que nós estamos passando. Então, ligue, você tem conhecimento, liga a internet, bote no celular, organize para a vovó assistir, sente com ela e assista a missa via internet, pela pastoral pela paróquia de São Francisco de Assis no YouTube, onde você vai se inscrever e você vai assistir. Além dos encontros da catequese, você também vai assistir a missa com sua avó. Tá bom? Então vamos, a avó ou o pai, às vezes eles não sabem como chegar a esses caminhos. E vocês, por serem mais novos, vocês vão ensinar, tá bom? Iniciar, como a gente já iniciamos, E quais foram os importantes, os fatos importantes que recordamos e que envolvem as famílias? Quais são esses fatos que foram tão chamativos para vocês? Que atualmente ou que você está sentindo falta hoje na sua família? Fala alguma coisa depois para a sua catequista. Eu quero que vocês abram a Bíblia na liturgia de Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Repetindo. Abram a Bíblia em Marcos, em Marcos, capítulo 3, versículo de 31 ao 35. Eu vou esperar um pouco para que vocês consigam abrir e refletir, certo? Reler o texto várias vezes. Eu vou ler agora, vocês vão ler com tranquilidade, refletindo, ler mais uma vez se está com dúvida e entender, tá bom?
eu vou permanecer sentada. Então, a verdadeira família de Jesus. Nisso chegaram a mãe, os irmãos e Jesus e ficaram do lado de fora e chamá-lo, mandaram a chamar. Ao seu redor estavam sentados muita gente, né? E disseram-lhe: tua mãe, dissera Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava ali evangelizando. Ele estava num santuário, ele estava evangelizando. Tinha muitas pessoas ouvindo o evangelho dele. E aí a mãe dele chegou, mas os discípulos, que eram considerados irmãos, e mandaram chamar a Jesus. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis-me aqui minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e esse é minha irmã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouco essa palavra, esse evangelho de Marcos, né? Quando Jesus, ele diz isso, ele não quis desfazer da mãe dele e nem dos discípulos que são considerados irmãos. Ele não quis humilhar também, né? Mas Jesus, ele veio a esse mundo pelo Pai, para quê? Para evangelizar. Então aquela família que é de vida, que ele, como Nossa Senhora, a mãe dele e os discípulos, são de carnes, de pessoas, e ele não veio ao mundo para ficar pregado só a eles. Ele veio ao mundo para formar vários irmãos, para formar várias mães, para que todos evangelizem, escutem a palavra de Deus e propaguem ela pelo tempo, né? Então ele disse o seguinte, que todos que estavam ali eram irmãos deles, e cada mãe que estava ali também era mãe dele. Então, cada um de nós somos irmãos. E a gente vai o quê? Propagar a palavra de Deus, divulgar, melhorar, né? Numa cena muito especial, também comprometedora, ao redor havia uma multidão de pessoas. E as famílias mais próximas que Jesus chegaram desde Nazaré, Cafarnaum, vinha gente de todo lado. E aí, ele não poderia deixar aquele pessoal, aquele povo, aqueles irmãos, e sair e apenas ficar com os discípulos. Então, sempre Jesus que chamava os discípulos e a mãe dele para ouvir o evangelho de Jesus, para escutar as palavras de Deus. Então, nesse dia, ele saiu sozinho para evangelizar no templo outras pessoas, né? Então, por que ele não saiu? Porque ele tinha que cumprir com a missão que o pai dele determinou a ele na terra, que era evangelizar outros irmãos, tá bom? Mas quando viram tanta quantidade de gente, permaneceram lá de fora e mandaram chamar. Eles entenderam, né? Eles queriam, a família de Jesus, os discípulos e a mãe, eles queriam que Jesus não se cansasse. Ele trabalhava muito evangelizando. Eles não entendiam que Jesus veio aqui ao mundo para isso. Eles ainda era muito difícil entender tudo isso, né? Mas a resposta de Jesus fez com que eles se tocassem. Em vez de sua família na terra, ele não só tinha essa família na terra. Jesus escolheu uma família espiritual, né? Onde que todos nós poderíamos ser filho dele, né? Ele era filho de Deus, né?
Nossa Senhora, ela deu a ele o seu ventre para que ele fosse desenvolvido. Ela realmente era a mãe dele, carnal. Mas ele tinha uma família espiritual, mas ele tinha que expandir. Passando sobre o olhar, o que estavam sentados ao seu redor, ele falou: eis as minhas mães e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus são meus irmãos e meus irmãos. Então, todos eles olharam para Jesus ao seu redor, né? E entenderam o que ele queria, né? Que ele queria que eles entendessem. Que ele não poderia ficar só com ele. Ele tinha que expandir o evangelho. Ele tinha que propagar, né? Então, partilhando com os colegas, né? Vocês vão depois responder as questões aos seus catequistas, né? Quem a partilha é o seguinte: o que nos diz a palavra de Deus? O que ele quis dizer para você, essa palavra de Deus? Releia esse evangelho e tente entender, converse com sua família e tente explicar até mesmo a família junta, responder essas questões. Que lição eles nos oferecem, né? Que devemos ficar presos apenas em nossa família? Apenas evangelizar e não podemos sim evangelizar em outros lugares? Às vezes tem uma família ao lado e que não tem esse costume de evangelho, de ler, de sentir uma palavra de apoio, né? Que convite nos faz? Vamos pensar nessas 3 perguntas, né? Como está a realidade nas nossas famílias? O que você acha das famílias de hoje? Estão realmente unidas? Esse momento que estamos passando nos fez mais participativos, mais presentes entre família, mais amorosos, mais amor, mais calor humano está existindo em nossas famílias? Sim? E se não, tente restaurar, tente resgatar essa família que você sente que está falha, tá bom? O que precisamos fazer para que nossas famílias vivam valores cristãos? O que a gente pode fazer? Pegue sua Bíblia e no momento da oração, reze, leia, sente, mesmo que não tenha uma missa, um dia na semana, leia o evangelho diário. Pode ser da internet, pode ser da sua Bíblia. E medite, reze com sua família, tá bom? Reunir a família para conhecer melhor a história da formação da família. Um dia você pode sentar. Vovó, como era meu pai? Como era minha mãe? Quantos filhos a senhora tem? Você sabe quem é sua família? Você já pensou, já escutou conversas? Na minha família, a gente tem um hábito disso. Quando a gente se encontra, principalmente quando não tem a internet, quando está faltando energia, a gente senta na mesa ou na varanda, numa área, na sala, seja qual for o lugar. E aí a gente tem o hábito de conversar de como era a nossa família, como era na igreja antigamente. A minha avó, ela usava um manto de Nossa Senhora para comungar. E assim, eu acompanhei tudo isso. Hoje, a gente não vê mais isso na igreja, né? Mas a gente vê que as famílias estão mais presentes. Não adianta você ser um catequista, catequizando, e você não tentar seguir as palavras de Deus. Vamos levantar a cabeça, vamos nos unir e vamos compartilhar. Estimule o seu colega de catequese também, que está desestimulado, que você vê que ele está no grupo, mas ele não está respondendo. Fale com ele, ajude, estimule, tá bom? Conversar com a família sobre as conquistas, as dificuldades vividas nesses momentos. O que é que a família está passando? Tente entender. Dê uma palavra de apoio para a própria família. Dê uma palavra positiva.
É assim mesmo. Se teve um ente querido que perdeu, reze, dê força. Passe mensagens no WhatsApp para aquelas pessoas que estão carentes. Pode ser escrita, pode ser um áudio, mensagens positivas. Não fique passando coisas tristes. Nós estamos cansados de ouvir coisas tristes. Vamos evangelizar de outra maneira, tá bom? Conversar com a família sobre as conquistas, as dificuldades, né? Você conhece famílias que precisam de apoio? Vá lá. Se você não tem condição de ajudar essa família, passe para nós, a paróquia de São Francisco, onde a gente, junto com o nosso pároco, São Sebastião, Padre Sebastião, a gente vai tentar entender essa família e tentar fazer uma visita. Mesmo estando em pandemia, a gente pode fazer alguma coisa. Se é uma dificuldade financeira, se é problema de conjugal, o que é que está acontecendo com essa família? Ajude. Dê coragem, leve adiante sua missão. Mesmo que você não consiga, como eu te falei, a sua missão pode ser passar para nós, a paróquia, tá bom? Continue fazendo seu evangelho, continue fazendo sua missão. Compreendendo a missa. Vamos compreender um pouco a missa? Para que vocês entendam. Por que ir à igreja? Individualismo não tem lugar no evangelho? Porque você quer ir só por ir? Pois a palavra de Deus nos ensina a viver como irmãos. O próprio céu é visto como uma multidão em festa e não como um indivíduo isolado. A igreja é o povo de Deus. Com ela, Jesus nos faz uma nova vida, eterna aliança no seu sangue e na palavra. A palavra igreja significa assembleia, né? É um povo reunido com fé, no amor, na esperança e pelo chamado de Jesus, certo? Por isso, embora seja muito importante a oração individual ou em casa, ele não tem o mesmo valor na celebração feita em comunidade. Vamos voltar à igreja. Não está tendo aglomeração. Vamos nos unir. É lindo, você se sente tão bem. Você passa uma semana com o coração livre, aberto, cheio de amor para dar. Vamos encerrar esse nosso encontro, né? Agradecendo a Jesus e a Nossa Senhora. Vamos rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus e o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.